Fala pessoal, beleza? Vamos aqui continuar com a mão na massa no DAX. Abrir aqui o Power BI. A gente continua nos aprendizados. Beleza, pessoal. Na última aula a gente fez aqui, atendeu essa demanda do cliente, né? Utilizando o all, né? Ele remove os filtros, né? Então a gente conseguiu adicionar uma coluna aqui chamada todas as vendas, né? Só até colocar aquela de novo, para a gente relembrar. E através dela, né, aqui do lado, a gente conseguiu dividir esse por esse e encontrar um percentual, né? Beleza. O que que a gente precisa agora? É testar, né? Então vamos testar aqui. Tinha feito aqui um filtro por país. Eu vou colocar aqui, por exemplo, a Alemanha. Vocês observam que no momento que eu coloquei Alemanha aqui, eu quero saber meus resultados, minha soma de vendas relacionada à Alemanha e o total de vendas da Alemanha. Só que ele remove todos os filtros, né? Como a gente tinha comentado, ele fica o valor sempre o total. Na verdade, a gente quer saber aqui todas as vendas da Alemanha para saber o percentual da Alemanha, né? Aqui. Então, por exemplo, quanto foi que vendeu da Alemanha total? Foi 4.915.000. E quanto foi o percentual de vestuário aqui em relação ao que foi vendido da Alemanha? Não é 0,9, né? 0,09 é do montante geral. Então, o all ele não serviria nesse caso, né? Nesse caso aí que a gente fosse usar filtro, o país, por exemplo, ele não atenderia a gente. E como é que atenderia, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse aqui. Aqui, ó, vocês observam que não tem problema. Se eu filtrar a Alemanha, ó, pode ver que ele traz o da Alemanha e o percentual aqui desse em relação a esse, desse em relação a desse em relação a esse, desse em relação a esse, desse em relação a esse, né? Que é componente. Isso aqui não teria problema. Esse de cima aí daria certo, né? Que ele pega pelo contexto visual realmente, né? Aqui. E o somatório aqui só tá por componente. Mas já aqui não. Aqui ele tá por todos, né? Só que o alvo fica livre de qualquer filtro. Então, mesmo se eu filtrando aqui, ele vai estar fixo aqui, o 109, né? Então, não atende nossa necessidade, nesse caso onde se usa um filtro. Então, beleza, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou usar, copiar aqui, é a mesma demanda, né? Só que eu vou fazer de outra forma, que dê certo usando filtro, né? Aqui é como se não estivesse usando filtro, aqui não usasse filtro. Aí daria certo. Você quer saber só o montante em relação ao geral, sem usar filtro? Beleza. Mas você quer usar no geral, mas você pode filtrar por país, por exemplo, como é o nosso caso aqui, né? Aí ele não atende, não atenderia. Mas tem outro comando que atende. Então, eu vou replicar essa tabela aqui, para a gente simular. Simular aqui. Beleza. Eu vou tirar aqui esse total de vendas e vou tirar esse representação categorias. Beleza. Então aqui está a soma vendas, então a gente tem que ver uma forma de todas as vendas aqui, né? Ela ser todas as vendas com base no país que eu escolher, né? Com base nos filtros, na verdade.
Então eu falei que o all é livre de filtros, né? Então ele não cai, ele não olha para os filtros. Mas tem um comando que é o all select. Ele é sensível a filtros, né? Então ele vai com base no que está selecionado, entende? Então o que que a gente vai fazer? Eu vou criar uma nova dimensão, nova medida. Não sei de onde é que veio dimensão na minha cabeça, mas está valendo. Vou criar uma nova medida chamada todas selecionadas, certo? Que a gente tinha colocado todas as vendas, aqui a gente vai colocar todas que estão selecionadas, né? E como é que eu vou fazer aqui? Usando também o Calculate, soma vendas, vírgula, all, só que agora eu vou usar o all select. E também vamos especificar a tabela de origem, né? Tabela que vai dar o contexto para ele, que é a pedido. Pedido de detalhe, né? Que é de lá que vem a nossa soma, né? As nossas vendas. Fecho o all select e fecho o calculate. Beleza? Dou um enter aqui. Então aqui, pessoal, ele, esse all select ele fica livre de quebrar por categoria aqui, né, no visual, mas ele obedece o que está selecionado nos filtros, beleza? Então vamos adicionar aqui a todas selecionadas. Então todas selecionadas, está todas selecionadas, então ele é 109 realmente. Então aqui vamos dividir uma pela outra, né? Então vamos adicionar mais uma medida. E essa medida a gente vai chamar de uma representação, categorias, só que selecionada, né? Que é o divide, já sabem melhor do que eu como é que faz. Toma vendas, vírgula, todas selecionadas. Fechar aqui. Apresentação, categoria selecionada. Beleza. Então vamos adicionar aqui também no visual. Para cá. Em grande, né? Então, aqui não é mais wall, né? É wall, certo? Beleza, deixa eu aumentar aqui, para ficar tudo na mesma linha. Selected. É isso mesmo. Aqui eu vou só mudar para a questão da categoria, o percentual de representação, colocar um percentual aqui. Então aqui vai dar a mesma coisa daqui, né? Tá, seria um filtro. Mas se eu, por exemplo, agora mudar para Alemanha, ó, aqui mudou, né? Só que aqui ficou fixo todas as vendas, né? E aqui as todas selecionadas muda o valor da Alemanha. Quanto foi que vendeu na Alemanha? Foi 4.915.000. Então, e aí calcula o percentual desse total, né? Em relação a cada um deles. Então, aqui esse replica aqui, né? Se eu vir para a Argentina, o que dá aqui vai replicar aqui.
E eu consigo dividir esse por esse, né, que é o da Argentina aqui, e ele chega no 100%, né? Aqui o certo é chegar em 100% aqui, ó. Chega no 6,32. Então aqui ele está pegando do montante geral. Aqui ele pega do próprio país que está selecionado aqui no caso. Beleza, pessoal? Então aqui a gente viu aí o All e o All Select. Ele é muito utilizado nesse sentido. Quando você for precisar fazer esse tipo de cálculo, você pode usar o All ali para livrar do, do, dos filtros, né? Mas se você utilizar filtros, você pode utilizar o All Select. Selected. Beleza? Então eu mostrei os dois aí para vocês terem isso aí na bagagem de vocês. Beleza? E fica esse aprendizado. E na próxima aula, sim, a gente começa a comentar sobre o comando aqui no DAX, que ele simula realmente a, a coluna calculada. Beleza? Então aqui era mais um artifício ali para você chegar a, a cálculo nível de linhas, né, mas só que utilizando mais de uma medida. Beleza? E, pessoal, assim, só uma dica também, né? Pode ser que quando vocês verem esse vídeo, né, pode ser que tenha surgido alguma função, algum parâmetro DAX ali, né, uma função parâmetro DAX que já faça esses cálculos direto, numa própria medida, já dê para você fazer esses cálculos que a gente está fazendo aqui, né? Sem usar as que a gente vai ver na aula seguinte, né? Mas a princípio, né, eu no meu dia a dia eu uso bastante esses comandos. Bastante assim, né? Mais anteriormente, hoje em dia eu não estou usando muito mais o DAX, mas essas aqui que eu mostrei até agora e as que eu vou mostrar posteriormente, né, são as que eu utilizo muito no meu dia a dia, né? Esse daqui também, às vezes, você precisa um percentual em relação a outra coisa, né? Então, a gente usa aí o wall select, depende do cenário. A gente utiliza a questão do soma, average, o divide, né? Então, esses são os principais comandos ali que você usa no seu dia a dia, né? Então, são esses e mais os que a gente vai ver posteriormente. Mas existem, como a gente viu lá na documentação, 250 comandos. Então, tem comando aí para tudo, né? Eu utilizo no meu dia a dia mais esses. Os outros eu não conheço tanto. Então, assim, cada situação é uma situação. Pode ser que esses comandos ajudem vocês, pode ser que não, mas vocês têm a ideia de como funciona o DAX, então você vai procurar um comando que te atenda, né? E tem muito material aí explicando os comandos, as situações que você pode atender utilizando essa linguagem tão poderosa que é o DAX, né? Beleza? Muita gente, e eu inclusive, até há pouco tempo aí, né? Eu prefiro, em alguns cenários, fazer alguns cálculos direto no banco. Então, eu já trago para o BI o cálculo pronto, certo? E no caso aqui no BI, né, ou no Power BI, ou em qualquer outra ferramenta, eu só faço os cálculos básicos. Soma, multiplicação, divisão, né? Não indo muito a fundo, né? Em detalhes, fazer um DW, por exemplo, utilizando DAX ali, né? Fazer alguns custos, né? Como impostos, né? Sendo calculado tudo pelo Power BI. Nesse caso, eu não sugiro você calcular pelo Power BI. Sim, o Power BI que eu digo, o DAX, né? Mas sim, já trazer na base. O valor lá traz o valor dos impostos lá na base. Então, daí você consegue, em qualquer visualização, você só joga lá o valor e já está lá no visual. Né? Você não ficar dependendo da ferramenta para fazer esses cálculos de imposto, por exemplo. Impostos eu não concordo em fazer em ferramenta.
né? Isso aí traz direto na base. Mas alguma soma, alguma divisão, algum cálculo assim de desconto, por exemplo. Aí sim, você tem o campo de desconto, você multiplica desconto pelo valor unitário para saber quanto de desconto você deu. Aí sim, você pode usar a ferramenta, né? Então aqui eu mostrei e vou mostrar ainda comandos que eu utilizo no meu dia a dia e que vejo que pode ser feito por ferramenta de visualização. Mas nem tudo pode. Eu vejo que é bom ser utilizado em ferramentas de visualização. Como, por exemplo, imposto, eu não concordo em ser feito nesse nível de visualização, né? De uma ferramenta de visualização. Imposto traz direto na base, calcula na base e traz isso pronto, né? Esse aí fica essa dica, né? Mas é uma opinião minha, né? Beleza, pessoal? Valeu e até a próxima.